Então, hoje vamos falar de escalas termométricas, mas tem dois momentos. Primeiro a gente vai falar da introdução a escalas para poder aprender alguns conceitos e depois a gente vai começar a falar das escalas propriamente ditas. Bom, primeiro, o que mede uma escala termométrica? Bom, a escala termométrica ela vai medir a temperatura. E a temperatura o que é? A temperatura ela é uma medida do grau de agitação das moléculas. Como assim, Bruno? Bom, as moléculas, a gente pode pensar, né? Eu vi um paredão lá parado, eu vi um negócio parado, não estava se movimentando. Será que não tinha movimento nenhum ali? Bom, você sabe que a matéria ela é composta por moléculas. Nesse sentido, né? Coisas muito pequenininhas que formam aquele tudão não estão paradas, elas estão em movimento o tempo todo, né? Você sabe, inclusive, que as fases da matéria sólido, líquido e gasoso têm a ver com a organização dessas moléculas. Bom, já sabendo que elas estão em movimento o tempo todo, a gente consegue medir o movimento dessas moléculas. O nome disso é temperatura. Então, temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, beleza? Só que, uma coisa que pode deixar você um pouco confuso. Não dá para ver uma molécula. Se você pegar e botar num microscópio, você não vê uma molécula. Mas a gente não viu a foto de uma molécula, você nunca viu uma foto de uma molécula, tá? Então, a gente não consegue ver a molécula para poder medir o movimento dela diretamente. Que nem a gente faz na cinemática. Por exemplo, um carro passa num marco da estrada, depois passa no outro marco da estrada. Você mede a distância entre esses pontos, o tempo que demora para ele passar de um ponto ao outro, e aí você consegue determinar a velocidade. Mas não dá para fazer isso com uma molécula. Então, como é que você mede a agitação de uma molécula? Na verdade, o grau de agitação. Bom, é indiretamente. A gente faz que nem um detetive. Você pega as pistas do crime para tentar desvendar o crime. Isso que a gente vai chamar de propriedades termométricas. O que é uma propriedade termométrica? É algo que muda na substância quando muda a temperatura. Por exemplo, o tamanho de uma substância é uma propriedade termométrica. Você sabe que quando você passa numa ponte, por exemplo, você ouve aquele barulho quando o carro passa pela fenda de dilatação. Por que tem uma fenda de dilatação? Porque se aquela ponte fica o dia inteiro no sol, a temperatura dela aumenta, ela aumenta de tamanho. Então o tamanho das coisas modifica quando varia a temperatura. Então isso é uma propriedade termométrica. Outra coisa que modifica é a pressão. Se você aumenta muito a temperatura do sujeito, a pressão dele pode aumentar. Outra coisa que modifica também é a cor. Quando você muda a temperatura, você muda a cor. É assim, inclusive, que a gente consegue determinar quais são as substâncias que estão dentro de estrelas bem longe daqui. A gente faz um negócio chamado espectroscopia, tá? E aí, através do espectro da luz que chega das coisas, a gente determina a temperatura e a substância, tá? Então, a cor, a luz emitida, a radiação emitida é uma propriedade termométrica. O Enem, uns anos atrás, perguntou uma questão falando de qual que é a faixa de emissão de radiação para o corpo humano, para quando você trabalha com câmeras de detecção de movimento. Bom, isso usa o infravermelho. É uma radiação que é emitida com os corpos nas temperaturas que a gente está aqui, entre 0 e 100. Tranquilo? Então, eu quero que você entenda que a propriedade termométrica é algo que modifica na substância quando a temperatura dela também modifica. Essas coisas a gente é capaz de medir. Por isso a gente chama essas coisas de propriedades termométricas. Mas tem outras, Bruno Jorge? Tem, claro que tem outras. Ora, a resistência elétrica é uma delas. Tem várias outras propriedades termométricas que, se eu for ficar listando aqui, vamos demorar o dia inteiro. Eu quero só que você saiba que a gente mede a temperatura de forma indireta. Tudo tranquilo? Bom, agora, quem é que mede? Eu já sei que como que a gente mede é o quê? É com alguma coisa indireta, o negócio é vendo pelas beiradas, é vendo de banda de olho, ok. Mas quem é que mede? Bom, o equipamento que vai registrar a variação nessa propriedade termométrica, a gente vai chamar de termoscópio. Imagine ainda falando do tamanho das coisas e como muda o tamanho das coisas quando eu mudo a temperatura. Que eu pegue um objeto, mercúrio. Mercúrio é um metal líquido que usa nos termômetros, tá? A gente vai falar de termômetro ainda, mas vamos falar agora do termoscópio. É só um tubo de vidro com mercúrio dentro. Se eu botar esse tubo de mercúrio no geladinho, essa coluna vai ter um tamanho. Quando eu coloco e começo a aquecer, essa coluna vai aumentar de tamanho. Então, este equipamento registrou a variação numa propriedade termométrica. É como temperatura no termômetro, Bruno? Não é como a temperatura no termômetro, porque está faltando alguma coisa ainda no meu termoscópio. O que você viu aqui foi apenas a subida da coluna de mercúrio. Isso não quis dizer nenhuma informação, só registrou que subiu. Aqui, o que você pode ver com esse equipamento? Ora, ele aumentou
Quanto que aumentou? Aumentou de quanto para quanto? Isso você não sabe, mas você sabe que aumentou? Então, esse cara é o termoscópio. E quem é o termômetro, já que a gente acabou falando dele? Bom, o termômetro é um termoscópio mais uma escala termométrica. Ah, Bruno, mas já foi comprar tecido? Já foi no sapateiro? O cara tem uma régua de mesmo tamanho e cada lago, essa é uma régua, ela tem o formato de um paralelepípedo, tá? Cada face do paralelepípedo é uma escala. Tem em centímetros, tem em metros, tem em polegadas, tem em como é que é a outra? Esqueci o nome da outra. Mas enfim, tem várias unidades de medida, você consegue colocar aquela régua lá, só que ela tem o mesmo tamanho para todas. O que muda? Muda a escala que está ali. Então, o que vai fazer o teu termômetro? O teu termômetro é justamente o termoscópio mais uma escala que vai comparar aquela temperatura ou aquela variação no teu termoscópio com outra coisa. Então, o teu termômetro vai ser um termoscópio adicionado de uma escala termométrica. Ou seja, quando você vê aquele tubinho lá do termoscópio com a medição, a gente está falando de uma escala termométrica adicionada a um termoscópio. Ou seja, esse cara vai ser um termômetro. Tranquilo? Então, a gente se vê daqui a pouquinho na nossa aulinha de escalas termométricas.